Quer saber como ganhar dividendos de fundos imobiliários de uma forma relativamente fácil? E ainda melhor, investindo em fundos imobiliários que são mais seguros, que tem uma carteira mais diversificada? Eu sei, parece uma propaganda de venda de relatórios, né? Mas tira um pouco esse fator de exagero e te liga que no vídeo de hoje eu vou te mostrar, na verdade, nós vamos te mostrar 3 fundos imobiliários que estão com um alto dividend yield. O que é um alto dividend yield? É uma taxa de pagamento de dividendos muito alta, de acordo com alguns critérios que a gente selecionou aqui para chegar em fundos que tenham maior segurança, que tenham uma carteira mais diversificada e que remunerem muito bem aí os seus cotistas. Isso vai te ajudar a entender o que está por trás do processo de decisões de investimentos para maximizar, para aumentar aí os dividendos que você recebe, para que você receba gordos dividendos na sua conta com uma boa previsibilidade. E com isso você vai conseguir tomar decisões melhores para preservar e ver o seu patrimônio crescer no longo prazo. Então, se isso te interessa, eu preciso te explicar uma coisa e te pedir outra. Preciso te explicar que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é um vídeo feito com caráter educacional para te mostrar a importância de investir com base em critérios claros e não com base em achismo. E a segunda coisa é que se em algum momento você perceber que esse vídeo te ajudou, que esse vídeo agregou valor à sua vida, eu peço para você contribuir deixando um like no vídeo, te inscrevendo no canal, clicando no sininho para que você receba mais vídeos nossos. E com isso consiga tomar melhores decisões daqui para frente. Tamo junto? Então roda a vinheta que já voltamos aqui com conteúdo. Bom, vamos lá. Não é novidade para ninguém e os clubistas sabem muito bem que aqui no Clube do Valor a gente gosta muito de falar de fundos imobiliários, tá? E não é novidade para quem nos acompanha há mais tempo que a gente geralmente puxa para nossa visão do mercado, que é uma visão ligada às decisões de investimentos com base em estratégias de investimentos em valor. E a gente aplica estratégias de investimento em valor para os fundos imobiliários, né? Que é a ideia de comprar os fundos mais baratos, os fundos mais descontados em relação ao valor intrínseco deles. E essa visão que a gente tem, ela não é uma visão muito querida pelo público, porque a gente acaba olhando melhor para fundos que estão passando por períodos mais impopulares, dado que os fundos que são case de valor acabam sendo fundos um pouco mais arriscados. Mas hoje a gente vai fazer aqui uma coisinha um pouco diferente, tá? Como assim diferente? A gente não vai trazer apenas os fundos que estão com alto dividend yield, mas sim fundos que estão com alto dividend yield e são considerados fundos de alta qualidade. Então, se você enxerga que no mercado atualmente está tendo um movimento de flight to quality, e se você simplesmente dorme mais tranquilo, sabendo que você tem uma carteira de maior qualidade, talvez isso possa te agradar e esse critério de seleção de fundos imobiliários possa ser útil para você aplicar na sua jornada como investidor. Então agora eu passo a bola para o José para ele explicar quais foram esses critérios que a gente usou para chegar aí nessa listinha educacional de 3 fundos imobiliários. Diz aí, José. Antes de você querer pular essa parte, eu quero te dizer que é muito importante que você escute esses critérios que a gente tem para te falar, para caso você também queira identificar esses fundos no futuro. Então, quais que foram esses critérios que a gente usou? Bom, critério número 1, o critério básico que a gente sempre usa, que é o filtro de liquidez, para pegar fundos que tenham uma liquidez, um volume financeiro negociado, de no mínimo R$200 mil por dia na média. Critério número 2 são as taxas dos fundos. A taxa de administração, por exemplo, de um fundo imobiliário, ela não pode ultrapassar um valor de 1,5% ao ano, que já é um valor relativamente alto. Por que disso? Porque quanto menor a taxa, maior o retorno no longo prazo. E a gente acredita tanto nisso, interrompendo o José, que o nosso fundo de investimentos em ações ele tem uma taxa de administração mais custódia de apenas 0,29% ao ano, mais barato que muito ETF por aí. Critério número 3, diversificação. No mínimo, 3 ativos, preferencialmente em estados diferentes. E também, falando de diversificação, no mínimo mais de um inquilino. E esse inquilino pode ser uma empresa, né? Preferencialmente em setores da indústria diferentes, que não tenha assim tanta concentração também em setores da indústria. Ou seja, nenhum inquilino de um fundo pode ultrapassar mais de 50% do fundo em si. Critério número 4, que eu sei que é o seu preferido, que é dividendos.
Se você clicou nesse vídeo, você quer saber justamente quais são os fundos imobiliários que mais pagam dividendos e que de quebra são de alta qualidade. E para os dividendos, aqui a gente vai olhar a mediana do dividend yield nos últimos 12 meses. E aqui a gente prefere usar a mediana ao invés da média para conseguir reduzir alguns eventos não recorrentes, uns eventos não muito comuns na história do fundo. Por exemplo, se teve um fundo que em um mês específico, por algum motivo específico, pagou um dividendo muito alto, isso pode levar a média lá para cima, mas pode dar também uma ideia errada ao possível cotista de como é o desempenho do fundo no longo prazo. E o critério número 5, que é o critério só um pouco mais específico dessa lista, é de setor. Os 3 fundos que a gente vai te apresentar são de setores diferentes. A gente faz isso para te dar uma boa ideia de quais são os melhores fundos em questão de pagamento de dividendos de cada um dos grandes setores que a gente tem disponíveis no mercado dos fundos imobiliários hoje. E quais são esses setores? Bom, é um fundo imobiliário de tijolo, um fundo imobiliário de papel e um fundo imobiliário de fundos de fundos. Fundo de tijolo, que investe diretamente em imóveis, fundo de papel, que investe principalmente em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, e fundos de fundos, que investem em outros fundos imobiliários. Bom, então, rodados esses critérios que o José criou aqui para a gente conseguir apresentar algo com alto dividend yield e considerado, né, entre aspas, de qualidade, a gente chegou aos seguintes fundos, tá? Fundo número 3 é o fundo de código HFOF11. É um fundo de fundos, né? O Hedge Fund of Funds. Bom, quando a gente fala de diversificação, nada melhor do que pegar um fundo de fundos, não é mesmo? E no caso do Hedge Fund of Funds, ele é um fundo bem diversificado, né? Composto por fundos imobiliários de vários segmentos diferentes e em uma proporção bem interessante de diversificação. E agora, ó, se você quiser, dá uma pausa no vídeo e olha o que está na tela, que é a lista dos fundos imobiliários que o HFOF11 investe e a proporção de cada um deles. Então pode ver aí que a maior posição não chega a 10%, e tem aí uma lista extensa de participações. Bom, fundos de fundos acabam sendo boas opções para quem está começando, porque com uma compra você tem, né, na carteira uma série de diferentes fundos, beleza? E agora quanto aos números do HFOF11, tá? Atualmente o valor de cota dele gira entre os 100 e 110 reais. E neste valor de cota, a mediana do dividend yield dos últimos 12 meses desse fundo está em 0,69% ao mês. O que significa isso? Isso significa que se você tivesse investido 100 mil reais nesse fundo, né, nos últimos 12 meses, na mediana, você teria recebido 690 reais aí por mês. Bom, por ser um fundo de fundos, o pagamento de dividendos desse fundo está totalmente ligado à capacidade de pagamento dos fundos que ele investe, tá? E nesse caso, quanto mais diversificado é um fundo de fundos, mais previsível vai ser o pagamento de dividendos. E se a gente analisar a taxa que eu falei, os tais 0,69%, a gente chega a um dividend yield de 8,56% ao ano. Esse é o fundo 3. José, diz aí, qual é o fundo número 2? Fundo número 2 é o RECT11, o RECT11. É um fundo do tipo lajes comerciais. Ele é um fundo de tijolo que investe em prédios, em escritórios, em salas comerciais. Nesse caso, ele é um fundo que investe majoritariamente em 6 diferentes empreendimentos comerciais. Isso distribuído em vários estados diferentes aqui no Brasil. E justamente para esses imóveis, nós temos contratos que vencem em anos diferentes, o que mitiga ainda mais o risco do fundo. E aqui, como você pode ver na sua tabela que está aparecendo na tela, nós temos contratos cujo vencimento varia entre 2021 e 2030, além de que os inquilinos são de setores diferentes da indústria. Tem empresa de telefônica, tem banco, tem ministério do governo, tem empresa de tecnologia, enfim. É um fundo que é suficientemente diversificado naquilo que ele se propõe, que é ser um fundo de prédios comerciais com inquilinos diversos espalhados por alguns estados do Brasil. Então, como é que estão os números do RECT11 hoje? O preço por cota está entre R$ 95 e R$ 105 reais. E a mediana do dividend yield do fundo dos últimos 12 meses está em 0,83% ao mês. Como ele é um fundo de tijolo, a renda vem do pagamento de aluguel dos imóveis que ele tem em carteira, que o pagamento do aluguel são os inquilinos que pagam. Como são contratos longos e bastante diversificados, ele também é um fundo com pagamentos relativamente previsíveis. E, de novo, anualizando essa taxa, o que a gente tem é um dividend yield de cerca de 10
10,49% ao ano. De novo, a gente está anualizando até a taxa que a gente obteve através da mediana. E sempre lembrando que resultado passado não é garantia de resultado futuro, mas pode dar um bom norte para você que está pensando em investir no fundo. Exatamente, José. Muito bom ponto, né? É um bom norte para você bater o olho e ter uma ideia do que esperar. Quer entender nos pormenores, nos detalhes, o que esperar daqui para frente? Vai lá, procura o código do fundo no Google, entra na página da gestora do fundo, lê os relatórios que lá eles vão explicar aí, ou dar mais pistas sobre o que esperar de recebimento de dividendos, beleza? Ótimo disclaimer, e agora vamos para o fundo número 1, tá? Que é o fundo de código HCTR11, que é o Hectare Fundo de Investimentos Imobiliários. Esse fundo é do setor de papel, e antes de eu falar dele, eu quero te fazer uma pergunta. Você investe em algum dos 3 fundos que a gente citou aqui, HFOF11, o HECT11 ou o HCTR11? Comenta aqui abaixo sim ou não. Bom, mas falando aqui do HCTR11, esse é um fundo de papel que investe em papéis de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. No caso, ele investe majoritariamente em CRIs, nas CRIs, que são títulos de renda fixa atrelados a imóveis, tá? E ele não investe em um ou outro título, ele investe em muitos títulos, como você pode bem ver na tela agora. Muitos CRIs diferentes, diversificados aí em empresas por todo o Brasil, tá? O time da Hectare Capital, a gestora do fundo, também caprichou no relatório. O relatório é muito completo, usando páginas e páginas para descrever aí cada uma dessas CRIs que tem na carteira do fundo, tá? E é um fundo que busca ativamente diversificar seus investimentos para mitigar o risco e aumentar o retorno. Bom, e quanto aos números atuais, tá? Ali na faixa de 120 a 140 reais por cota, a mediana dos últimos 12 meses do dividend yield é de 0,88%, o que resultaria, se a gente analisasse essa taxa, em um dividend yield de 11% ao ano, algo bem alto e bastante atrativo. Bom, no início desse vídeo eu falei que isso aqui não era uma recomendação, é um vídeo para te trazer dados educacionais, para te mostrar a importância de uma estratégia. Agora você pode pensar, pô, vale a pena investir nesses fundos? Então vamos lá, primeiro ponto, tá? Aqui no Clube do Valor a gente sabe a estratégia que a gente segue. É uma estratégia clara, como essa que eu te mostrei aqui, só que diferente. A gente não tem esses filtros para chegar no que seria um fundo de qualidade. A estratégia que a gente segue, ela foi batizada de estratégia S-Rank, que significa Simple Rank, que é uma estratégia que foca sim em buscar fundos que são casos de valor. E 2 dos 3 fundos que a gente citou aqui atualmente estão bem ranqueados na S-Rank. Então, alguns dos nossos clientes têm cotas desses fundos na carteira. Preciso deixar isso muito claro aqui, né, falando em nome do Clube do Valor, que é uma gestora profissional de recursos. Agora, se você quer aprender, quer entender como funciona a estratégia S-Rank, vou deixar aqui, tá, um link para você clicar para uma aula na página do Como Investir em Fundos Imobiliários, em que a gente explica o racional dessa estratégia, mostra os resultados, enfim, te deixa muito consciente de como ela funciona. Então, por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe também esse vídeo com mais e mais pessoas. Tamo junto, grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais.